Muito bom dia, terça-feira, começando mais um Manhã IPP aqui com assuntos que vão aquecer o seu coração, né? Nesses dias friozinhos, eu não sei como que tá aí na sua cidade, mas fala pra gente que eu tô de olho aqui no celular. Ontem tivemos mais um programa muito gostoso, né? Com muita participação, muitas perguntas. E hoje também teremos mais uma oportunidade de você participar com a gente aqui ao vivo no Manhã IPP, tá bom? Vamos refletir na história de que em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E é por isso que a gente escolheu o tema de hoje, que é missão com crianças. E a gente vai falar como que uma missão tem sido feita, chamada Casa Elohim, que é um braço da ABA, da Associação Brasileira ABA, né? Que a gente conhece aí por vários braços que tem. Daqui a pouco o nosso convidado, o Gerson, vai falar mais, que ele está com a família dele trabalhando nesse projeto há muito tempo, e nós vamos usar isso para meditar que em Cristo nós somos filhos de Deus. Está lá em João 1, versículo 12, e somos chamados a servir a Deus e uns aos outros de acordo com o dom que nos foi dado. Está lá em 1 Pedro 4, de 10 a 11, né? E assim, cada verdadeiro discípulo de Cristo é também um servo de Cristo e servo uns dos outros, né? E no Espírito Santo deve servir visando a edificação uns dos outros e a glória de Deus. E no Espírito Santo deve servir, tá vendo? Olha isso que legal. Porque nós só conseguimos fazer coisas boas a partir de Deus. Tudo que temos de bom vem de Deus. Então, nós só conseguimos servir, né, no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, né, falando sobre os mistérios, os serviços e o correto uso dos dons espirituais no contexto daquela igreja local, né? Ele nos ensina sobre a importância de servir em amor. Amor que procede de Deus. O mesmo apóstolo, na carta aos Filipenses, ao citar exemplos de pessoas que são motivo de alegria e dignos de honra por servirem a causa de Cristo, ele refere-se a Timóteo como alguém que buscou não os seus interesses, mas os de Cristo, servindo ao Evangelho. Está lá em Filipenses 2, 21 a 22. E a Epafrodito, né, como alguém que por causa da obra de Cristo se dispôs a dar a sua própria vida. Está lá em Filipenses 2, 3. E nesse mesmo capítulo de Filipenses, nós temos em Jesus Cristo o maior exemplo de humildade e serviço e obediência à vontade do Pai. E nós somos exortados a ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma disposição mental de Cristo. Homens e mulheres com a mesma atitude de Jesus Cristo, que movidos pelo amor a Deus e ao próximo no Espírito Santo, servem de modo altruísta, são para Deus e devem ser para nós motivos de alegria e honra. Pois, no reino de Deus, servir por amor a Deus e ao próximo é um caminho sobremodo excelente. Fala lá em 1 Coríntios 13, Gálatas 5:13. E tem a motivação correta, tem a aprovação divina, edifica os outros e glorifica a Deus. Para a gente meditar esse começo de programa aqui falando sobre missão em amor, missão com crianças. Olha isso, gente, não dou conta, não resisto, oh meu Deus. E a gente vai saber de dados importantes aqui, dados interessantes, conversando com o Gerson daqui a um pouquinho mais, que trabalha na Casa Elohim. Olha só, o nome já fala, né? Antes vamos ver qual o versículo do dia, está lá em 1 Timóteo 6,11, que diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Está lá em 1 Timóteo 6,11. Para a gente refletir, meditar no versículo da manhã, dando um bom dia para você que está aí do outro lado, né? Daqui a pouco eu leio aqui os comentários, pode deixando um bom dia, falando de onde você está nos assistindo, para a gente ter uma troca e uma comunhão online, né?
É isso aí. E vamos de notícias. Tem notícias aqui, uma provinha do que mostra no Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar depois do Manhã EPP, trazendo só notícias do bem para a gente não ficar mal. Sabe aquele noticiário que você sai arrasado, acabado, sem poder fazer nada? Não é esse, não. Esse chama Notícias do Bem, porque são notícias para motivarem a gente a ter esperança, trazer à mente aquilo que traz esperança. Então, vamos ficar informados e esperançosos, né? Porque é isso que Deus quer da gente. Vamos lá, quais são as notícias de hoje aqui no Manhã EPP? Quase 70% das empresas em atividades no Brasil são formadas por microempreendedores individuais. E a informação é da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. No Boletim Mapa de Empresas, existem hoje mais de 13 milhões de MEIs no país. A Giovana se tornou MEI no fim do ano passado. Ela presta serviços de marketing para lojas do bairro em que mora, na capital paulista. Embora já trabalhe na área desde a adolescência, ela percebe que, sendo MEI, os contratantes passaram a ter mais credibilidade. Quando a gente é MEI, fica muito mais fácil as pessoas verem credibilidade no nosso trabalho, né? Porque se você não tem como oferecer uma nota fiscal, as pessoas ficam um pouco preocupadas, né? De onde está vindo esse serviço, se é realmente uma coisa legalizada, se você tem algum problema com a justiça. Então as pessoas ficam um pouco preocupadas, e com o MEI você consegue ter um pouco mais de autoridade no ramo, as pessoas ficam com mais confiança, facilita muito no processo de admissão, nos processos de contratação com qualquer empresa. Na comparação com o último quadrimestre do ano passado, o número de empresas como a da Giovana cresceu 11,5%. Esse dado mostra que as soluções oferecidas para questões de aposentadoria e saúde, por exemplo, indicam que essa foi uma alternativa para sair do desemprego. Aquele emprego tradicional, formal, ele está sendo mais escasso, mais raro, e muitos, para dar o sustento à sua casa, acabaram também migrando para o modelo de MEI. Insisto que acaba dando para ele um respaldo, tanto do ponto de vista da assistência social, assistência previdenciária, como aposentadoria. O emprego formal vem melhorando, nós temos uma queda na taxa de desemprego. Esse crescimento do MEI tem muito a ver com essa nova matriz econômica, quer pelo efeito do desemprego, quer porque também muitos trabalhadores estão optando por trabalhar por conta, não querem mais esse emprego formal com um patrão, ele quer desenvolver o seu trabalho autonomamente. De acordo com o boletim, a maior parte dos microempreendedores individuais do país atua no setor de serviços. Em seguida vem comércio, indústria de transformação, construção civil, agropecuária e indústria extrativa mineral, além de outros setores econômicos. O serviços é aquele que não é um bem materializado, né? Então é o encanador, é o sujeito que é construtor, é o sujeito que presta serviços com um aplicativo, né, de transporte. Então são aqueles imateriais, né? Se nós somarmos os serviços e o comércio, ambos representam 70% do PIB brasileiro, ou seja, não é pouca coisa. Desse total, mais de 40% é do setor de serviços. Se nós olharmos a recuperação econômica desse ano no Brasil, ela vem puxada exatamente do setor de serviços. Vale destacar que foi o setor que foi mais prejudicado durante a pandemia. E a projeção dos especialistas é que cada vez mais pessoas deixem o emprego formal e sigam o caminho do empreendedorismo. Eu imagino que daqui para frente, eu projeto isso, esse emprego tradicional, formal, vai cada vez mais será cada vez menos relevante. As pessoas querem empreender, as pessoas querem ter o seu próprio caminho. Veja um microempreendedor individual, especialista, ele tem a possibilidade de sair de R$81 mil como MEI, daqui a pouco ser uma microempresa. Essa coisa de que o empreendedorismo liberta, né? Quando você é funcionário, você tem uma certa estabilidade, uma certa garantia, mas também pode levar a uma certa acomodação. Há uma mudança na relação capital-trabalho, na relação do emprego daqui para frente. E esses números do MEI apontam que é esse o caminho que o brasileiro está trilhando.
E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Por quê? São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade e a tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem uma customização única, que é o que todo mundo quer, né? Do seu jeito, olha só. Confira mais detalhes nesse vídeo que a gente preparou para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato lá com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. E é muito fácil, acessa fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi. E também tem o WhatsApp, se você quiser falar diretamente, né? Eu particularmente prefiro falar pelo WhatsApp. 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E é isso, gente. A Mocidade de Pinheiros teve um feriado de muita comunhão e aprendizado da palavra em mais um acampamento. E o repórter Matheus Santos acompanhou todos os momentos desse evento e a gente mostra agora aqui no Manhã EPP. Foram 2 anos de espera por causa da pandemia. Os mais de 150 acampantes estavam com saudades de aproveitar momentos como esse. Tá incrível, uma sensação única, minha primeira vez aqui. Eu sou nova aqui na igreja, então tá sendo maravilhoso conhecer o pessoal, fazer novas amizades, o culto, o momento de oração. Tá maravilhoso. Você já tá esperando o próximo? Nossa, não vejo a hora, a gente estava falando que todo mês deveria ter. Está sendo um tempo muito bom, muito edificante, tenho aprendido bastante, as pregações têm sido bênção demais e tem sido um tempo muito bom de conhecer mais pessoas novas e aprofundar no relacionamento com as pessoas que eu já conhecia também. Tá gostando bastante? Demais. O tema deste ano do acampamento da Mocidade Presbiteriana de Pinheiros foi o tempo e a cruz. O evento incluiu momentos de oração, devocionais, círculos de conversa e cultos. Esse é um assunto que hoje mexe muito com toda a juventude, né? Não só a nossa juventude de Pinheiro, mas a juventude com todo mundo, né? Onde hoje todos acessam a informação são informações instantâneas, aquilo que nos consumimos, mas aquilo que efetivamente é prioridade para nós, o que nós estamos investindo no nosso tempo. E isso não só trazendo para o nosso dia a dia, mas como é que isso pode se refletir na palavra, naquilo que nós somos como crentes, naquilo que nós somos como filhos de Deus. Isso é um assunto que envolve todos os nossos jovens e é por isso que nós estamos tratando essa questão hoje aqui no nosso acampamento. Além dos reverendos Vinícius Lacerda e Nilson Júnior, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro também foi um dos palestrantes. Agora, se você é crente mesmo, crente... Sim, na agenda da igreja nós temos acampamentos para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Esse aqui é o retorno, né? Depois nós tivemos aí 2 anos sem o acampamento dos jovens e a gente está vendo aqui uma moçada nova, animada, comprometida com Deus, em aprender a palavra de Deus. Isso é um consolo e é uma motivação muito grande para nós que estamos preocupados em investir neles. O encontro foi no Recanto Presbiteriano, no interior de São Paulo. O local conta com uma grande infraestrutura e a liderança da UMP
preparou uma programação extensa para os 4 dias. Estabeleceu uma meta, uma prioridade para esse acampamento, que é a gente estimular a comunhão, a gente usar desse momento como um dos momentos mais importantes para nós, da gente rever a cara da mocidade, e a gente está revendo com muita gente nova, gente que visita nossas igrejas aos domingos e não conhece a mocidade, as nossas atividades aos sábados, às 18h30, todos os sábados do mês. E a gente teve a oportunidade de juntar muita gente nova, fazer com que essas pessoas se conheçam, criem relacionamento profundo, porque a gente sabe que é só no relacionamento profundo que a gente tem igreja, unidade e pecados complexos sendo tratados. Acho que a gente teve jogos, brincadeiras, gincana, a gente fez aqui rodas de conversas, fez ciclos, fez momentos de devocional individual, em grupo, tudo para que a gente possa estimular as pessoas olhando uma nos olhos das outras e criando relacionamento, criando amizade. As noites foram temáticas para os acampantes. Teve gincanas, brincadeiras noturnas de caça ao tesouro, festa à fantasia e show de talentos. E já que estamos no interior, nada melhor que o jantar desta noite ser no melhor estilo caipira. Mas o que vai ficar marcado mesmo na memória e no coração de quem participou é a palavra bíblica e a comunhão. Foi muito bom poder participar, ajudar na decoração, estar aqui esses dias ouvindo as mensagens, tendo mais tempo para socializar com o pessoal da mocidade. Foi muito legal. Esse acampamento vai ficar marcado no meu coração, porque realmente é o primeiro acampamento fora do meu país. No meu país eu ia sempre para os acampamentos organizados pela juventude, mas aqui no Brasil, desde 2016, não frequentei nenhum acampamento. Então esse acampamento está sendo muito especial, além daquilo que eu falei agora, mas porque também fui bem recebido. Que delícia! Em contato aqui com os jovens que participaram, estão todos super renovados, felizes, empolgados, até com o próximo, né? Muito bom. Notícias aqui no Manhã EPP, um pouquinho do que o Notícias do Bem traz para você logo em seguida do Manhã EPP. Ao vivo aqui na IPP TV com Roberto Quirino e Tainá Félix. Então depois tem mais notícias aí, acabou aqui, não sai porque tem mais conteúdo cristocêntrico de qualidade para você ficar informado de tudo que acontece no Brasil, no mundo e na sua igreja missionária, tá bom? E vamos lá conversar com o Gerson. O Gerson é brasileiro, descendente de sul-coreanos, nascido e crescido em São Paulo. Formado em teologia no Seminário Servo de Cristo, durante 10 anos serviu integralmente como evangelista, liderando o departamento de missões e pastoreando vidas em uma igreja coreana no Bom Retiro. Hoje ele é missionário e coordenador da Casa Elohim, o serviço de acolhimento institucional da ABA. Dentre suas diferentes funções, ele serve também na orientação social e espiritual das crianças e adolescentes, assim como de todos os colaboradores envolvidos no serviço. É casado com a Shelly e juntos tem 3 filhas, a Júlia, a Luana e a Emanuela. E pela bondade do pai, mora também com eles José Cauane, de 19 anos. E vamos conversar com o Gerson agora, saber mais desse trabalho lindo. Bom dia, Gerson, muito bem-vindo ao Manhã EPP. Bom dia, Lídia. Bom dia, queridos. É um prazer estar com vocês, é uma honra poder estar aqui com vocês conversando. Falar desse assunto tão que mexe com os nossos corações, né, Gerson? Sim. A gente tem umas fotos aqui que daqui a pouco a gente vai mostrar do trabalho que você faz lá na Casa Elohim. O que é a Casa Elohim, para quem não conhece ainda? Fala pra gente. Casa Elohim é um serviço de acolhimento institucional, né, aquilo que a maioria das pessoas ainda conhecem como orfanatos, né, mas não existem mais orfanatos no Brasil desde 1990. E ele acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. É um serviço excepcional, né? Em último caso, na última instância, a criança vai para o abrigo, né? Porque criança não deve crescer em abrigo, né? Deve estar em família. E como que elas chegam lá? Elas chegam lá por via judicial, né? Houve alguma denúncia, seja
de algum vizinho, seja da escola, seja do hospital, seja em alguma situação que há alguma denúncia, o conselho tutelar é ativado, né, junto com a polícia, dependendo do caso, e assim a vara da infância da região também é ativada, e aí a criança vai então para um serviço de acolhimento institucional da região, né, se a criança está nessa situação de última instância, de necessidade, correndo risco de vida ou de violação de direitos e etc. E Gerson, tem uma demanda muito grande de crianças morando na rua e de casos assim como você falou agora, né? Mas tem um número limitado para crianças na casa, né? Não pode, tem um número ideal, que não pode ser mais que isso, né? Sim, no Brasil a gente tem no máximo que é permitido por lei em casas de acolhimento é 20 crianças. Dentro de São Paulo a gente tem uma lei que permite no máximo somente 15 crianças. Essas leis são boas, na verdade, porque é uma tentativa de não repetir o erro que era o orfanato, né? Ter muitas crianças numa casa, numa convivência, era muito prejudicial, porque numa casa comum, em família, que é o ideal para a criança, para a gente crescer, para uma pessoa crescer, a gente tem... Quantas crianças, né? 3 para 2 adultos, ainda 20 crianças, 15 crianças é muita criança para se conviver junto na situação em que elas, por tudo que elas passaram e tudo mais. Então, a gente tem no máximo hoje 15 crianças dentro de São Paulo em abrigos, né? Isso é uma realidade bem difícil. Por exemplo, hoje no nosso Brasil, a gente tem cerca de 30 mil crianças dentro de abrigos, pelas informações do site da CNJ, né? Mas se você olhar para a Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, lá tem mais de 250 mil acolhimentos, crianças em abrigo. E nos Estados Unidos, nós temos mais de 450 mil crianças. Meu Deus. E eles são países de primeiro mundo. Isso não significa que a gente, Brasil, nós no Brasil, nós cuidamos de nossas crianças melhor. Mas significa que as crianças não chegam nem a ser ouvidas. Nossa. Então, como você disse, tem criança na rua, tem criança passando por situação de extrema vulnerabilidade, de risco, né, e que elas não chegam a ser acolhidas, né, não chegam ao ponto de ser acolhidas. Então a gente ainda está bem distante, né, de poder proteger, né, as crianças e adolescentes do nosso Brasil ainda, mas existe um caminho aí que Deus está fazendo e Deus está trabalhando. Há quantos anos você trabalha com a Casa Elohim? Eu estou na Casa Elohim bem recente, eu estou há 3 anos só, né? Eu sou bem novo ainda na aba. Mas já é uma caminhada, 3 anos, né? E já Sim. dá para perceber muita coisa e se envolver principalmente. Você vê um encontro desse de final de semana que nem os jovens tiveram, eles já se envolvem, já ficam, né, tendo comunhão, sentindo que é o amor de Deus. Imagina para essas crianças, né? E 3 anos você com elas. O que mais te toca, Gerson, de você fazer esse trabalho? Assim, o que mais toca o seu coração? Acho que o que mais toca meu coração e o que mais me motiva é Jesus mesmo. Que legal. Jesus é razão, motivo, é o que faz arder nossos corações, né? É por Ele e por causa dele, né? Ele disse, né, na grande comissão, que a sua promessa, né? E de fazer discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando tudo o que eu lhes ordenei. E a promessa, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, enquanto fazemos a obra dele, ele está ali com a gente, e isso é fantástico. Ele é o nosso maior desejo e nosso tudo, né? Então, ele tem sido sempre a nossa motivação, aquilo que move nosso coração, faz arder. E após isso, sim, tudo aquilo que é a Casa Elohim. É bem complexo falar de tudo aquilo que é a Casa Elohim, tudo aquilo que eu gosto de lá. Eu gosto de muita coisa lá.
desde as crianças e tudo mais, né? E adolescentes. Eu imagino, porque a gente tem umas fotos aqui, eu queria mostrar as fotos das crianças em momentos de comunhão, de atividades, né? Tem muitas atividades feitas lá que levam a palavra de Deus, né, Gerson? Sim, sim. Tem muitas atividades. A gente... Olha aí, várias... apareceu, ó. Tá vendo? Tem Quem momentos... são aí na foto? Essa é a PAN, né? E as crianças acolhidas, né? Sim, que a gente não quer mostrar o rosto. A gente não pode mostrar o rosto por lei, né? Elas não podem ser mostradas em redes sociais, em nada público. Que bom. E a Pamela é uma orientadora, uma educadora, né? Ela já não está mais com a gente trabalhando, mas ela esteve durante 2 anos conosco fazendo um serviço excepcional ali, diretamente com as crianças, educando, criando. Isso é um evento nosso de Dia das Crianças, né? Do lado do abrigo tem esse espaço com gramado, a gente chama a igreja, chama a comunidade local, a gente faz um churrasco, aluga brinquedão, às vezes entra oferta e tudo mais. E atividades, né, pedagógicas, de brincadeira com as crianças e adolescentes. Olha, e para eles isso deve ser tão rico, né, assim, de valores, de ter de volta a dignidade, né, Gerson? Sim. Olha aí que coisa linda, sentado em volta de uma mesa, os coleguinhas, e ter irmãozinhos que se identificam na dor, né, ali, a criança não está sozinha, isso é uma coisa ruim que Deus faz a história e faz uma coisa boa, né? No cristianismo diz que é a única religião que nada se desperdiça, Deus transforma tudo em bom, né? Sim, integralmente. Aí é uma vigília que a gente faz uma fogueira, fica cantando, louvando a Deus que lindo. à noite. Aí são alguns voluntários, pessoas da igreja também envolvidas, adorando a Deus aí. Muito lindo. E voluntários, tem bastante? É uma das carências. Como é que funciona? Sim, voluntários é uma das carências, sim, mas nós necessitamos de voluntários que possam estar frequentemente na vida das crianças, né, no sentido de que elas já tiveram muitas perdas, né, muitas conexões perdidas, forte né? Isso. Então, voluntário que vem uma vez, vem outra vez, é bem-vindo, tem suas pontualidades, mas o que realmente é bom, né, são aqueles mais frequentes que possam estar conosco, comprometidos. Né? Se comprometer, acho que essa é a palavra, né? Isso, comprometidos. Que lindo isso, que chamado pra gente essa colocação, né, Gerson? Porque isso aí, às vezes a gente pensa, faz uma vez ou outra e não. Interessante. Olha aí, mais uma foto. Esse aí é o quê? Esse é o nosso, esse é o dia, esse é um evento também, do Dia do Educador que a gente teve, homenageando eles, fazendo um culto com as crianças e também tudo mais, né? Que coisa linda. E a Casa Elohim, ela é um braço da ABA, né? Tem outros também, né? Queria que você comentasse pra gente a ABA, que é um trabalho tão lindo. Sim, a ABA, Associação Brasileira Beneficente Aslan. Ela, eu acho que contando um pouco do começo, eu não sei se o Thomas, acho que ele falou um pouco, o Thomas e o Beto também falou um pouco, né? Eu acho que ela nasce lá em 1992, com um grupo de jovens, pelo testemunho da galera da ABA, falaram que eles estavam um grupo de jovens no acampamento, orando e sentiram de Deus, de que deviam fazer algo pelas crianças de rua lá da Praça da Sé. E aí eles saem, começam esse relacionamento com as crianças de rua. E nesse relacionamento eles começam a falar, vamos fazer um acampamento para as crianças. Aí eles levam as crianças para o acampamento, fazem um acampamento para as crianças. Eles falam muito dessa Kombi, que a Kombi levou elas. E no final do acampamento a gente volta para casa. Mas eles voltaram, a Kombi levou elas de volta para a rua. E isso pegou no coração deles e ali nasce a primeira necessidade, aí nasce no coração deles a necessidade de que isso está errado, né?
isso não está certo e dali, em 1993, eles criam primeiro o CNPJ da aba e eles fazem outro acampamento, então dali eles começam a primeira casa de acolhimento da aba. Então hoje ainda, e o trabalho se evoluiu desse ponto, né? Então hoje nós ainda temos o trabalho de intervenção, que é o trabalho de rua mesmo, que é o braço da aba, que se chama Projeto Gente de Perto. É o Gente de Perto. E a Vânia que faz. Isso, a Vânia vai conversar com a gente aqui daqui a pouco. Tipo, daqui a pouco hoje não, mas nos dias aí já está agendado com ela. Que legal, fantástico. Ela é fantástica. Perto. Eu tenho... E quem deu esse... Ela vai contar. Eu não vou falar, mas quem deu esse... Pergunta para ela, quem deu o nome Gente de Perto? Vai ser bem legal. E tem tudo a ver, né? Sim, tem tudo a ver. E tem aí esse trabalho que é o trabalho de intervenção na rua ainda com as crianças e adolescentes. Tem os trabalhos, naquela época se perguntou do porquê que as crianças estavam na rua e o que se poderia fazer antes que a criança chegasse na rua. E daí nascem os trabalhos de prevenção, que são dentro das comunidades, né? Que é a Casa Semear, que é no Parque São Jorge, o Boas Novas, que é do pastor Roberto, né? Que é no Parque Santo Antônio, e o Projeto Formigas, que fica lá na comunidade de Heliópolis, né? São os trabalhos de prevenção. Ficam dentro das comunidades e eles tentam chegar antes que a criança chegue na rua ou esteja numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, ali, nessas casas, trabalham com contraturno escolar, a criança vai lá depois da escola, em vez de ficar na rua, em vez de ficar à mercê, né, do crime e tudo mais. E ali eles têm, dependendo da casa, tem estudo bíblico, aula de música, aula de inglês, tem todo um trabalho aí de prevenção com a criança que ainda está dentro da família, né? Eles acabam trabalhando com muita criança em vulnerabilidade também, pelo que eu ouço falar também dos irmãos, em situação muito extrema, mas são trabalhos de prevenção. Aí tem o trabalho que já é de proteção, que é quando a criança já está nessa situação, criança adolescente, de extrema vulnerabilidade, por isso que se chama proteção, né? Que é a Casa Elohim, que é a casa que é um serviço de acolhimento institucional. Tem a Família Acolhedora, que é o Projeto Pérolas, que ele prepara, seleciona e prepara famílias, né, para estarem acolhendo crianças e adolescentes. Em vez de a criança ir para o abrigo, ele vai para essa família. Não é uma adoção, é um acolhimento familiar, né, durante um certo período de tempo. E também temos a Casa Girassol, que é a casa que terminou de ser construída agora, lá em Piauí, na cidade de Campo Maior, que é também uma casa de acolhimento. E temos o trabalho de formação, que é o Sólido Móveis, que é uma marcenaria, que também trabalha como depois, né? O que acontece com as crianças depois de 18 anos? A Sólido Móveis era esse sonho de ser uma opção, né, de trabalho para as crianças e adolescentes que estavam no serviço de acolhimento. E aí esses são os 8 projetos da aba, né? Todos nessa missão, né, de trabalhar com criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade. Gente, eu estou completamente impactada com esse trabalho que a aba tem feito, né? E você falou dessa família acolhedora. É interessante isso, porque muitas pessoas podem acolher, né? Que você falou, não é adotar. Eu sei que meu tio e minha tia lá no Rio Grande do Sul, eles são padrinhos de um jovem que passou dos 18 anos e eles pegam ele para final de semana, para passar, para ele sentir que ele é amado. Eu não sei se é a mesma coisa, mas é parecido, né? Como que funciona essa acolhedora? A criança mora junto ou você convive mais tempo assim? A família acolhedora é diferente do apadrinhamento afetivo. Eu acho que o que seus tios fazem é um apadrinhamento afetivo, né?
é uma referência de família para essa criança e adolescente. A família acolhedora, a criança mora com você. Ah, mora? Em vez de a criança ir para o abrigo, né, que mesmo sendo um coordenador de abrigo, eu afirmo com todo o coração que criança não deve estar em abrigo. Né? Não é ambiente, não é lugar para criança e adolescente crescer. Criança, nós fomos feitos, o ser humano foi feito para crescer em família. Né? Isso é a essência de quem é Deus, na verdade. Né? Deus se revela como três, como um ser que é três, mas é só um. Ele nos faz semelhantes a Ele. E cria a família, né? 2 para ser 1. E Ele coloca tudo isso, né? A própria nossa educação debaixo do amor da família. Tudo isso, quando a criança ela sai desse meio, desse seio familiar, uma criança sozinha nesse mundo, isso já é ir contra a essência de Deus, né? Esse estado de estar sozinha, né? Porque ela não devia, né, estar sozinha, né? Então o abrigo é tipo não é bom que a criança esteja lá, mas se não estiver lá, vai para onde? Né? Então, ainda o abrigo é melhor do que a situação da onde ela veio. Mas melhor que ela estar no abrigo é numa família. E a família acolhedora é um meio. Né? Então, em vez de a criança ir para o abrigo, ela vai para uma família acolhedora. Né? E nessa família ela vai ser como se ela estivesse no abrigo, mas dentro da família. Então o Pérolas, ele seleciona essas famílias, prepara, faz o treinamento dessas famílias, cria perfil, e quando a Vara da Infância e Juventude recebe uma criança que vai para o abrigo, pode optar dessa criança ir para uma família, se tem a família preparada para o perfil. Na verdade, falta famílias, né, que se disponham a fazer isso, porque a criança não vai ficar lá para sempre, né? Ela vai ficar durante o período em que a família original está no processo de reabilitação, ou se ela vai para alguma família extensiva, aí esse processo todo de ela ir até o tempo, né, de ela ir para uma família extensiva, ou o tempo em que ela vai, se ela não consegue voltar para sua família original, se ela não consegue ir para uma família extensiva, tio, tia, avô, avó, ela acaba indo para adoção, né? E aí a família acolhedora não pode adotar, né? Ela precisa, é como se fosse um abrigo da criança, mas em família. E nesse sentido, a criança ela vai ser adotada, ela vai para a fila de adoção e pode ficar muitos anos dentro da família acolhedora também, ou ir para um abrigo também de novo. Nossa, então, forte, né? E Gerson, você falando me lembra como nós fomos adotados por Cristo, imagina, né? Sim. Tem essa ligação forte, essa coisa de que Deus nos adotou. Imagina a gente andando no mundo sem ser adotado por Cristo. Sim, eu acredito que a maior expressão, né, do Novo Testamento, né, o autor do Evangelho Maltrapilho, o pastor, esqueci o nome dele, Brennan Manning. Isso, boa. Brennan Manning. Ele fala que a maior revelação que o Novo Testamento nos traz é que Deus é Pai, né? E que Jesus, o que Ele conquista para nós na cruz é essa adoção. Né? Nós não somos filhos legítimos. Nós somos filhos ilegítimos e nós fomos adotados por Ele. Né? E por isso que uma criança sozinha é totalmente contrária, né? Uma agressão a sentido puro do amor, né? Sim, e nesse sentido, eu acredito que a gente, nós, igreja, somos chamados a fazer essa diferença, né? De ouvir esse clamor dos pequeninos, né? E de alguma forma trabalhar para que
essa realidade não exista, ou seja, pelo menos minimizada, né? Deus, ele se revela como Pai, né? Como a gente, como igreja, pode deixar que uma criança possa estar sozinha nesse mundo, né? Nossa. Então, parte daquilo que somos chamados, como o Tiago fala, que é religião pura, né? E imaculada é cuidar de órfãos e das viúvas. Parte disso vem nesse sentido também, eu creio, né? E também porque quando você faz esse tipo de serviço, essas crianças e adolescentes não tem como te devolver. É igual a gente com Cristo, né? A gente não tem como devolver. Exatamente. Para Cristo que ele fez por nós, é impagável, né? Então, é uma doação mesmo, né? É uma doação. E eu oro para que a igreja ouça esse clamor. Amém. Porque se cada igreja, a gente falando de adoção, nesse Brasil, adotasse somente uma família, apoiasse uma família, seja em palavras, seja da forma que for, e cada família em uma igreja adotasse uma criança, não tinha mais criança em abrigo. Nossa. Não tinha mais criança sozinha no Brasil. Então, a igreja tem o poder de fazer muita diferença nesse meio, né? E faz todo sentido. Faz todo sentido. Todo sentido. Essa engrenagem. Para mim faz todo sentido em Jesus, a missão de Deus que a igreja tem para com os pequeninos dele, né? É verdade. E o Gerson, gente, vou falar, ele tá falando aqui e ele fez também, né? Para graça de Deus, o José Cauã mora com vocês, né? E é um presente de Deus poder fazer isso. Ele fala com propriedade, viu, gente? Não deve falar e não fazer, que nem muito acontece por aí, né? Mas é um presente de Deus poder ter essa atitude, que eu creio que tudo que temos de bom vem de Deus, até isso veio de Deus, né, de tocar o seu coração, da sua família. Nós temos uma foto da sua família aí. Sim. Vou pedir para colocar aqui na tela para a gente ver, porque aí, ó, que coisa linda, as meninas, né, a Júlia, Luana e Emanuela e o José Cauã. Olha que família abençoada. Eu achei bárbara essa foto, porque esse quadro é uma moldura. Eu pensei que fosse um quadro real na hora que eu olhei. Eu vi que vocês pararam atrás. Muito bonita, muito bonita. E a sua esposa, né? Sim. Eu nem sei se eu falei o nome dela certo no começo. É Shelly. Shelly. Falou certinho. Falei certinho, que bom. Que bom. Que bênção. Quer comentar? Sim, o José Cauã, ele tá já há 1 ano com a gente. Ele estava na família acolhedora, completou 18 anos e agora ele está morando com a gente. Se ele estiver vendo, é uma honra, amor, estar junto com você, querido. A gente te ama demais. Né? Na verdade, a gente sempre brinca, né? É ele que nos acolhe, porque ele é muito amável. E eu faço mentoria com ele também, né? Discipulado, mentoria, e eu falo nos discipulados que é ele que me discipula. É ele que me mentoria. Porque ele é uma bênção, assim, uma bênção descomunal. Você vê como Sim, é uma bênção de Deus. Há um milagre aí do amor de Deus, né, que acontece quando há essa atitude. Você falou um negócio que me tocou muito. Se cada igreja tivesse uma família que adotasse, né? Sim. E tem pessoas que falam, Gerson, que não tenho dom para isso também. Eu não sei se isso é ter dom. Sim, na verdade é assim. Então tá, precisa ter esclarecer de quem trabalha, quem age assim. Precisa ser uma família que se prepare, queira realmente, tenha um viés, esse coração, né, mesmo ardendo no coração para a adoção. Legal. Porque o pior de tudo, infelizmente, é quando a criança é devolvida da adoção. Nossa, isso acontece? Acontece muito. Acontece muito. Meu Deus. E isso, na verdade, acaba muito com a criança, né? Meu Deus do céu. Então, a gente já viu situações onde a criança
até quando aparece pretendentes para adoção e começa a aproximação dessa família com a criança ela cria muita expectativa, né, de que vai ganhar uma família, de que realmente vai pertencer a alguém, que vai morar com uma família. E quando acontece só nessa aproximação uma quebra, já desestrutura, né? Desestrutura. Ela já tem um coração bem desestruturado por estar crescendo no abrigo. Quando já acontece mais uma quebra dessa, já é muito ruim para a criança. Quando ela já está numa família e acontece essa quebra, muitas vezes pior ainda, né? Então, precisa ser uma família que se prepare, queira, tem que ter apoio. A igreja precisa ser o apoio dessa família. Se você é pastor de alguma igreja, se tem uma família que adota, por favor, apoie essa família, né? Apoie essas famílias, né? São famílias importantíssimas, né, para o nosso reino. Estão fizeram aquilo que Deus fez conosco, né? Que é a adoção. E expressaram isso de maneira prática em sua própria família. E que fantástico, né, isso. Então, precisam ser famílias que realmente se comprometam, se preparem e tudo mais, para não acontecer isso. Verdade. Né, devoluções. Né? Meu Deus do céu, que catástrofe, né? Mas olha só, a gente viu aí da aba vários braços que tem, né, Gerson? E quais são as maiores dificuldades hoje da Casa Elohim? Então, a Casa Elohim, em 2019, ela quase, por diversas vezes, fechou por falta de recurso. Né? Pela fé em Deus, Deus sempre enviou os recursos necessários. Às vezes, no dia, assim, faltando até o básico, Deus enviava o necessário no dia e sempre sobreviveu. Mas em 2019, a ABA aceitou um convênio com a prefeitura para poder ter recursos para manter a Casa Elohim e tudo mais. Se percebeu, de lá para cá, a ABA tem percebido que isso não valia mais a pena, porque isso tem desgastado a pregação do Evangelho na casa. Então se tomou a decisão no começo do ano de que não estaríamos mais com esse convênio. Nesse exato momento, esse mês, nós estamos nessa transição de estar saindo com o convênio da prefeitura para andarmos independentes novamente. Pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, né? E que seja assim, nessa grande aventura com Jesus. Ele ama os pequeninos, né? Não falta nada. Né? Então, eu tenho vivido esses últimos 3 anos também vivendo essa prova viva de que Deus não faz faltar nada. Né? Deus tem enviado todos os recursos necessários para a nossa família sobreviver. Nós somos também missionários e a gente crê também que a Casa Elohim Deus vai enviar os recursos necessários para que ela sobreviva. Isso é uma das grandes necessidades da Casa Elohim, que nós como coordenadores e da ABA a gente pensa, ora, e ora a Deus envia, né, os seus recursos. Para mim faz muito mais sentido o cuidado dos órfãos vir da igreja, né, do que do Estado. Né? Essa sensibilidade. Acho que a igreja, a bondade, a generosidade dos irmãos da igreja que escutam e são sensíveis ao Senhor e escutam ao Senhor, possam estar ajudando a cuidar, né, desses pequeninos, né? Então, essa é uma das grandes necessidades. Pessoas... Nossa, tem a área técnica, né? Disso também é uma grande necessidade, achar cristãos comprometidos. Como que é a área técnica? Assistente social, psicólogo, pessoas que amam a Jesus, né? Nesse meio também é uma necessidade. E, graças a Deus, Deus tem enviado também essas pessoas. E
E venha nos visitar também, Quem venha quiser conhecer. ajudar, isso que eu ia perguntar, Gerson. Quem quiser ajudar, por onde consegue acessar, entrar em contato com vocês? Como é que funciona? Seja por ir lá trabalhar, ou seja para doar, como é que funciona? Sim, recebemos doações, né, de roupa e de objetos também. Também você pode fazer sua doação pelo site, né, ababrasil.org.br, e lá tem a aba de projetos Casa Elohim e como doar, né? Você pode doar 10, 20, 200 reais, né? Dos 2.000, 200 mil, se quiser, né? 2 milhões. Pode ficar à vontade, aquilo que Deus colocar no seu coração. É Deus que convence, né? Não é a gente não... É ele que manda, né? O dinheiro é dele, né? É, ele que convence as pessoas. E é isso. Aí também pode visitar a gente, fazer trabalhos voluntários, projetos. Eu tenho falado isso, né? Mas como é que é? O que a gente pode fazer? Meu, segurar um bebê já é missão. Né? Se puder, de qualquer jeito, né? Quero fazer uma feijoada lá num sábado, né? Dá para também fazer, né? Vamos conversar, vamos entender. Assim como na nossa casa, a gente não deixa qualquer pessoa entrar e fazer qualquer coisa, né? Sim. Na Casa Elohim, mesma coisa. As crianças moram lá, é a casa delas. Então, precisa ter um processo, você vai vir conversar com a gente, entender as intenções e tudo mais, e a gente começa a caminhar para um processo aí de trabalho voluntário na casa, entender seus dons, talentos e etc. E Gerson, aonde fica a Casa Elohim? Casa Elohim fica lá em Interlagos, depois de Interlagos, na verdade, perto da represa Guarapiranga. Guarapiranga. E uma coisa que eu ia te perguntar antes, você falou que tem o trabalho preventivo, né, que são nas comunidades. A maioria das crianças vem das comunidades? Era uma curiosidade minha. Sim, grande parte delas vem das comunidades de São Paulo, sim. Acho que nenhuma criança é retirada da sua família por motivo de pobreza ou escassez. Né? Ela é retirada da sua família por motivo de extrema vulnerabilidade, risco à vida ou algum direito da criança, né? Extrema. Então, eu acho que a situação social acaba influenciando, né, a criança ou a família a estar nessa situação. Né? Muitas das vezes são mães sozinhas, em situação de drogadição, com muitos filhos, que acabam deixando essas crianças. Né? Na igreja coreana, quando eu estava servindo, a gente tinha um trabalho de rua no Vale do Anhangabaú, e a gente fazia todo domingo de manhã, a gente entregava pão e pregava o evangelho. E ali compareciam de cerca de 200, 300 pessoas em situação de rua. 99% dessas pessoas eram homens, né? Homens, adultos, muitos deles com problema no álcool e nas drogas. Deus tem minado os homens, né, das famílias para quebrar famílias e tirar essa referência paterna, né, das famílias, né? Então, eu vejo, sim, muitas dessas crianças com a figura da mãe, mas sem a figura do pai. E muitas vezes a figura da mãe sozinha, numa situação muito difícil, né? Às vezes não dá nem para por causa desses pais, não. São situações, né? Situações que foram criadas e é por isso que Deus criou a igreja, né? Para chegar nessas famílias, nessas mães, nessas crianças. O trabalho que a igreja tem é essencial, né? Essencial também nesse sentido de prevenção, de entrar nessas famílias, de ser vida na vida, né? Como o meu superintendente Célio sempre fala, ser vida na vida dessas famílias e ser igreja, né? Resplandecer
a glória de Deus ali. Restaurar a imagem de pai dessa criança, essa família, né? Você sabe que meu marido, ele tem uma ONG no Rio e ele fala que acho que é 2% dos homens permanecem nas famílias, nas comunidades. Eles saem mesmo, assim, infelizmente as crianças, as famílias não têm referência de pai, porque eles saem, eles têm os filhos, você vê, a mulher pode engravidar uma vez por ano, o homem pode fazer um filho a cada dia. E começa essa, né, vai lá, engravida, sai e fica a mãe com a criança nessa situação que para a criança não tem como ela ter imagem de um pai restaurado, só a igreja mesmo, como você fala, né? Só a igreja. E muitas vezes a criança acaba buscando essa referência à sua volta. E às vezes a referência que encontra é o traficante, é no crime, né? Então a igreja precisa chegar antes. Ela tem uma suposta enganação, o pecado faz isso, né? Engana, distorce as coisas de Deus, ela acha que está sendo segura, que vai ter um trabalho, que vai poder ter dinheiro, mas não é. É uma enganação que o pecado levou, né? Essa queda levou a levar o homem a se afastar de Deus e ser enganado, né? Assim, por isso que a igreja tem que fazer a missão de levar a palavra, né? Isso, quem fala muito bem sobre isso, com muita propriedade, tem um livro do Cassie, que fala O Mundo Precisa de um Pai. Uau. Né, que é muito bom, que dá estatísticas e fala sobre a paternidade de Deus, e é uma bênção. Nossa, que bênção. Gerson, tem muitas pessoas participando aqui com a gente. Quero mandar um abraço para o Roberto Medeiros. Falou, venho conhecer a aba. Ele mandou aqui um abraço para minha amiga Lídia. Obrigado pelo seu apoio. Imagina, Roberto, que isso. Eu quero ainda fazer muito mais. Quem sabe um dia não ter uma criança junto à minha família, que Deus conduza a gente para isso aí. A Delva está sempre com a gente, a Dina Ribeiro, a Celeste Rodrigues, a Cleude, bom dia, Lídia, Camancã, Bahia, Igreja Presbiteriana Léo Ventura, gosto muito do seu programa e acompanho todos os dias, muito bom, graças a Deus, Cleude, tudo que temos de bom vem dele. Tael Fonseca, graça e paz, pedindo oração pela família, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? Por isso estamos alegres. Esse versículo é uma bênção, né, Gerson? Sim. A Dina Ribeiro, pela primeira vez consegui entrar, estou amando. A Delva também. Quem mais aqui? A Esther Pires, Aba marcando presença. A Aba realmente tem esse trabalho lindo, né? Que história. A Irenice, Deus é fiel, aleluia, Deus abençoe. A Delva falou, Deus continue abençoando sua vida e seu ministério com crianças, Amém. Irmãos. Amém. E isso também as pessoas podem fazer, né? Orar. E o Roberto falou aqui uma coisa interessante, pode doar pela nota fiscal, né? Sim, Como exatamente. que funciona? O Roberto tinha falado até no outro programa, é verdade. Sim, pelo CPF, né? Se você pode cadastrar seu CPF no site da Nota Fiscal Paulista, e lá tem a opção de fazer a doação para a aba. É verdade. Né? De fazer a doação. E toda vez que você compra pelo seu CPF, essa doação vai automaticamente, uma parte do imposto vai automaticamente para a aba, né? Ai, gente, eu tenho que lembrar de fazer isso, porque da outra vez falaram, você vê como a gente esquece. Eu também esqueci. Agora é uma coisa tão... E alguém teve aqui que falou, não sei se foi o Roberto, quem foi que falou que a maior parte, como isso ajuda, esse pouquinho de cada um, né? Sim. Porque a gente nem percebe e para quem está recebendo, é uma bênção de Deus, gente. É uma bênção. Isso é importante. Quem puder aí, quem usa a Nota Fiscal Paulista, né? Tem de outros estados, como é que funciona? Não, é só dentro do estado de São Paulo mesmo. Olha aí, paulistanos, gente, vamos lá acessar o site da Nota Fiscal Paulista e colocar a aba. Como é que coloca a aba? Pelo CNPJ? Pelo CNPJ. Então a gente precisava colocar o CNPJ. Ô, Roberto, põe o CNPJ aqui pra gente, que a gente já põe uma tarja aqui pra quem quiser tirar um print, né? Sim, é 59 641 340/0001, dígito 44. Olha, eu vou escrever aqui no chat. Vai, repete lá pra mim. 59 641. É ponto, né? Ponto, 641. Ponto 340. 340. Barra. 0001. 01. É isso, né? Dígito 44.
Dígito 44, tá certo? Falta o tracinho. Dígito 44. Isso, 44. Vamos lá, foi ali, ó. Dá uma olhada se tá certo. Tá certinho. Então, gente, tá aí no mesmo. chat, ó. Tem 2 chats. E aí eu vou colocar logo no outro. Eu vou pedir para a produção até colocar aqui. A Duda, fofo demais, o Gustavo, eles são demais aqui. Colocar uma... Aí, olha aí. Sim. Faltou um 0, gente. Faltou só um zerinho ali. O resto tá certinho. Vocês são demais, hein? Aí, ó. Que isso, que produção. Se a Globo vê nossos produtores aqui, vai querer. Não é de Deus. Mas pode ser de Deus lá também, se quiser. Deus guia, né? Gente, que demais, que demais. Eu tô apaixonada pelo esse trabalho da aba. Então, só recapitulando, entra no site da Nota Fiscal São Paulo, já faz isso daí que vai ajudar a gente a andar certinho, né? Que a gente tem que pedir nota fiscal, os lugares tem que pedir, tem que andar certinho, já põe aí. E tem mais formas de ajudar, doando também financeiramente, pode entrar lá no site da aba, né? Sim. Escolher a instituição que quer, o braço que quer ajudar, por exemplo, Sim. Casa Elohim. Sim. Pode entrar lá na Casa Elohim e ofertar lá também Sim. dinheiro, né? Também, se quiser. Sim, e estar orando por nós, né? Eu acho que a oração é o que move, né? E nos dá toda a força necessária e saber e ter irmãos orando por nós, a igreja orando por nós, por esse trabalho, é incrível. Não é um trabalho fácil, mas é o trabalho do Senhor, né? É o trabalho do Senhor. Acho que tem uma história, né? Bem legal. Uau, né? por favor. Acho que contando... tem um dos meninos que veio para nossa casa de acolhimento numa situação bem difícil. Ele veio da Fundação Casa, direto para a casa de acolhimento. Ele era adolescente, tinha 17 anos de idade, um histórico de muita violência, de muito viciado também em drogadição e tudo mais, né? Então ele veio para nossa casa nessa situação, no meio de uma pandemia, não conseguindo ficar em isolamento. É uma história de muita dificuldade dentro da casa, assim, de surtos, de quebrar a casa toda. Convivência com os outros. Difícil, né? Ele tem um histórico muito difícil também, o efeito das drogas também, de ficar em isolamento. Assim, é normal. É normal? Acontece. Olha só, né? E situações extremas, assim, até de ameaçar outras vidas, de correr para a cozinha, pegar uma faca e tudo mais. Porque ele viu muita coisa, passou por muita coisa e tudo mais. E aí ele acaba indo para por causa das coisas que ele fez, ele acaba indo para um outro abrigo, ficando alguns meses, completando 18 anos e saindo dos abrigos. Aí ele vai para o mundo, né? Depois que ele está já no mundo, né, vivendo a vida dele, os ciclos, né, de pecado da vida dele, eu achei ele, tentei conversar com ele, cuidar dele, levar ele para uma casa de recuperação, fazer um trabalho com ele. Ele me conta a sua história. Aí ele para me contar um pouco da história dele. Uma história bem difícil, mas resumindo, ele fala que passou por cerca de 20 abrigos. 20 abrigos. Muitos, por causa da legislação, é difícil ter um abrigo hoje que seja da igreja, né? Que seja de cristãos. Se precisa... antigamente era muito da igreja católica, de igrejas mesmo, os orfanatos, mas com a legalização, todos os alvarás que precisa, todas as licenças necessárias para se ter um abrigo, as igrejas foram decididas, e é muito custoso se ter um abrigo, custa muito caro, né? Cuidar ter um abrigo, né? Precisa ter pessoas 24 horas lá trabalhando, porque as crianças moram lá, né? Precisa ter técnicos e tudo mais. Então, muitas igrejas e missões deixaram de fazer esse trabalho
Então, ele fala que ele passou por 20 abrigos e lá na Casa Elohim foi o único lugar que falaram de Jesus para ele e que ele sentiu o amor de Deus. Uau! Né? E que pela primeira vez aquilo tinha sido uma referência para ele. Né? Uma referência de querer mudar, de ele saber que está numa situação que ele precisa sair dessa. E eu vi que realmente, para muitas dessas crianças e adolescentes que tiveram uma vida e uma história de vida muito difícil, a única esperança é Jesus Cristo. Né? Só Jesus. E eu creio de todo o meu coração que não tem história que Jesus não possa mudar. Né? E não tem pecado que ele não possa perdoar. Ele nos resgatou, né? Ele nos perdoou. Né? Não tem lamaçal tão sujo que ele não possa lavar, ou poço tão profundo que seu braço forte não alcance. Ele é maravilhoso e ele pode alcançar qualquer vida e resgatar qualquer história. Né? E essa é a nossa esperança e esse é o nosso trabalho. Por isso, peço oração dos irmãos para que a gente possa continuar a fazer esse trabalho e que Jesus continue sendo o centro, né, de toda a nossa missão da ABA. Nossa, eu posso falar uma coisa, uma das entrevistas mais incríveis que eu já tive aqui, por ver a motivação no coração, assim, de temor ao Senhor e daqueles que foram chamados e restaurados, querer fazer isso com o próximo, com as crianças. E uma coisa que me tocou muito foi que vocês preferem manter levando a palavra do Evangelho do que receber a ajuda do governo e perder isso e brigar. A vitória, a certeza da palavra de Deus é a garantia de que vidas podem ser restauradas, né? Que história tão linda, como ele terminou agora falando assim com essa mensagem que toca os nossos corações. E com certeza, Gerson, essa é uma das conversas que mais me marcou assim. Eu espero que seja não só para marcar, mas que a gente tenha a atitude de orar, de ajudar a doar, de adotar alguém, né? Adotar ou só ser uma família que possa trazer um lar para essas crianças, porque nós fomos esses filhos que fomos adotados por Deus. Amém. E eu quero já de uma forma profunda de todo o meu coração te agradecer, Gerson, te agradecer todas as pessoas da ABA que têm vindo. A Vânia vai vir aqui para falar do projeto Gente de Perto, que eu tô apaixonada, eu tô louca para ouvir esse projeto, que eu amo o evangelismo, de falar da palavra como comunicadora. Acho que Deus botou esse desejo no meu coração. Eu tô louca para conversar com a Vânia também. Já conversamos aqui com o Thomas, com o Roberto, né? Com pessoas da ABA, e é uma instituição que realmente mexe, uma associação, né, que realmente faz um trabalho com temor a Cristo. É bonito demais. Glória a Deus. Quero te agradecer por ter vindo aqui, dedicar seu tempo, vir presencialmente aqui. É tão bom conversar aqui, parece estar na sala de casa, assim, recebendo visita, família, né, isso aqui é uma família, cara. E te agradecer muito, Gerson. Olha só, vamos ver aqui, tem mais uma... O brasileiro tem que parar com a mania de perseguição. Muitos não colocam o CPF na nota fiscal com medo da Receita Federal e deixar de abençoar essas instituições que fazem um trabalho fabuloso. Vilmar, é muito verdade. Obrigado pelo seu comentário. E isso é muito importante, né? A gente ficar com medo. Aliás, a nota paulista, é muito legal que você pede a nota, já vai lá dar esse retorno. É muito gostoso. Vamos ver no outro link aqui, que temos 2 links, né? Tem bastante pessoas assistindo. Aqui, ó, a Geralda, bom dia, Lídia, graças a Paz, recebi a mensagem. Ah, que linda, Geralda, nossa equipe aqui conseguiu. Vamos ver quem mais, peraí, eu tô entrando no mesmo link sempre, Lídia, pelo amor de Deus, aqui, volta o outro, consegui. Mas Silva, prontinho, CNPJ cadastrado na nota fiscal paulista. Muito bom, sempre ardeu no meu coração essa causa. Ô, Má, tá cadastrado na nota fiscal paulista. Já colocou lá também, né, pra aba. Missionário Cristiano, Deus desperte sua igreja para o trabalho com os pequenos. Missionário Cristiano, amém. A Leila Santa Cruz da Silva falou, que lindo. Boi Legal Fuzileiro, olha...
Deus capacitar até mesmo os que não acreditam nele, mas no final ele cobrará a todos e só irão para a vida eterna os que confiam no Senhor. Olha aí, tá vendo? É desse jeito. Bom dia. Márcio, venho conhecer a aba. O Roberto respondendo aqui para o Márcio. Roberto Medeiros, querido, marcando presença aqui, né? E é isso, Gerson. Quero te agradecer muito eu que por agradeço. essa participação que edificou muito a nossa vida. E pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Sim. Eu oro e encorajo a vocês a se achegarem ao coração desse Pai. Né, desse Pai eterno. Amém. Que nos ama profundamente. E se você se chegar bem pertinho desse coração, você vai perceber que Ele palpita por almas, né, que Ele ama os pequeninos, né, e que você seja amado e que você ame também o próximo, seja esses pequeninos que eu estou falando, ou seja outros de outros lugares. Que você cumpra a missão do Senhor na terra e seja a igreja dele. Amém. 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 Tô emocionada aqui, gente. Gerson, obrigada, Deus, por você aqui, pela aba, trazendo e pelas vidas que estão sendo alcançadas e conhecendo esse Cristo verdadeiro. Sim. Esse Cristo que é único, que é esse amor que nos adota. Sim, é verdade. Que lindo, que palavras lindas. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. E em nome do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP TV, porque é uma bênção ter referências. Assim, nós precisamos de referências, né? Amém. Nosso Pai é a nossa maior referência, mas tem pessoas cristãs que exalam o perfume de Cristo aqui na Terra, que, né? É isso. Glória a Deus. Vamos assistir um versículo de um pastor? Ponto de vista? Então vamos lá. Ponto de vista hoje com a Carol Mello, ensinando artesanato. Ponto de vista é um quadro que nós temos aqui, Gerson, que todos os dias fala um ponto de vista diferente, seja de viagem, de artesanato, de finanças, de moda, enfim. Que a gente, né, cada profissional, cada colunista traz um ângulo de vista diferente. E hoje a Carol vai nos ensinar a fazer um estojo de feltro, a você que está em casa. Vamos lá para o artesanato. Fala aí, Carol. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de artesanato, mais um dia para nós soltarmos a criatividade. E olha só, outubro nós comemoramos o Dia do Professor. Vocês estão lembrados, né? 15 de outubro. Então hoje eu vou trazer uma diquinha de presente, de lembrancinha para professor. Nós vamos fazer um estojo, isso aí, um estojo de feltro e não precisa de costura, gente. É muito simples e você pode presentear aí o professor, o professor do seu filho, a professora da EBD, né? Esses profissionais que são tão importantes na nossa vida. Então vamos aproveitar essa data legal para a gente fazer um artesanato, né? E dar um presentinho todo cheio de amor. Vamos lá? Olha só. Eu cortei um feltro aqui, tá? Um quadradinho de feltro com 22 centímetros por 20, tá? 22 aqui no comprimento, na largura e 20 centímetros aqui, tá bom? No comprimento. Eu vou colocar ele aqui no meio e vou pegar um zíper de 20 centímetros e vou posicionar o zíper bem no meinho aqui do meu feltro. E vou colar as duas pontas, tá? Eu vou passar a cola aqui, eu vou passar a cola quente, mas você pode usar também a cola de silicone líquida, tá? Cola de artesanato, cola universal de artesanato, pode usar. Então, eu vou passar, olha, a cola quente aqui, do ladinho na lateral, né, do zíper, tá bom? Na lateral do zíper e vou, ó, colar, tá bom? Vou fazer isso dos dois lados, vamos lá. Olha só, pessoal, já colei, tá bom? Colei dos dois lados, tá vendo? Com a cola quente. Agora eu vou abrir o zíper. Tirando aqui os pedacinhos da cola quente, eu vou abrir o zíper e vou virar o meu estojo, tá? Olha, virei, tá? Pelo avesso. E eu vou colar
as laterais, tá? Vou passar cola nas duas laterais aqui. Então, já colamos as duas laterais, tá? Passei cola quente nas duas laterais. E agora nós vamos virar novamente o nosso estojo, tá? Então, olha só. Vocês vão ver que a gente virou, ele já tá com a carinha de estojinho, com um jeitinho de estojinho aqui, tá bom? A gente só vai agora decorar. Zíper ok. Esse ponto, o meu zíper ficou assim, ó, tá vendo, gente? Pra fora. Eu vou dar um pontinho de cola quente e colocar pra dentro, tá? Olha, já pus pra dentro aqui a lateralzinha pra ficar o acabamento mais bonito. E agora nós vamos decorar. O que eu escolhi pra decorar foi o tema de panda. Eu que amo natureza, amo bichinhos fofos, então vou decorar com o tema panda, tá bom? Se o seu feltro ele for branco, você nem precisa fazer essa parte aqui, tá? Que é a cabecinha meia-lua. Se o seu feltro for branco, não precisa. Como o meu aqui ele é um cremezinho, eu preferi fazer a cabecinha do panda, tá? Então eu cortei, olha, uma meia-lua, que eu vou colar aqui. Cortei 2 olhinhos assim no formato oval, tá? Porque eu vou colocar ele assim, um pouquinho caidinho pra fazer o olhinho, tá vendo? Do panda. E cortei 2 orelhinhas assim, ó. Cortei 2 orelhinhas nesse formato. Se você preferir, você pode também pegar algum molde pronto da internet. Então, olha só, as 2 orelhinhas, que ainda não tá colado, né? As 2 orelhinhas que eu vou colar aqui. Eu vou montar todo o meu pandinha, vou colar, tá? E vocês vão ver como vai ficar legal e lindo. Pessoal, já terminei de fazer a colagem. Olha como ficou. Já tá pronto o meu estojinho. Vocês imaginavam que era assim fácil? Olha só, como eu falei, se você usar já o feltro branco, você nem precisa colocar essa parte branca, basta você colocar as partezinhas pretinhas, né? O olhinho, a orelhinha e o nariz. Vocês viram que eu também coloquei uma bolinha branca aqui no olhinho, né, do panda, pra fazer uma carinha mais bonitinha nele. E olha só, tá super pronto. Você pode colocar umas canetinhas dentro e presentear os professores, as professoras. Você pode fazer para você também. Muito fácil, muito baratinho, né? E fica muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo e até a próxima! Olha aí, que delícia, Carol! Amei, 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 amei. Gente, como é gostoso isso para levar dentro da bolsa. E quem tem criança também pode decorar de várias formas, né? Com os personagens que as crianças gostam. Carol, você sempre arrasa, princesa. E olha, conheço a Carol pessoalmente. A casa dela tem essas coisas que as crianças amam. E ela faz e faz bem feito, né? A Carol enriquecendo o nosso quadro Ponto de Vista aqui com artesanato. E falando em criança, você que tem criança em casa sabe como é difícil manter as paredes limpas e sem aquela marca de mãozinhas, né? E com a tinta Qualivinil Ultra Lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Por quê? Tem fácil aplicação e ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade da pintura, que é a maior preocupação quando vai limpar ali, né? Por quê? Ela possui um grande poder de cobertura e também um ótimo rendimento para quem quiser pintar, né, mais espaços. Ela rende bastante. E você pode adquirir já a sua pelo site qualivinil.com.br. É a nossa dica para você se inspirar, transformar e decorar. Use Qualivinil. E também para tirar essas mãozinhas, né, essas marcas de mãozinhas das crianças. Nossa dica aqui, porque a gente indica quem a gente confia. Qualivinil, uma tinta de qualidade, tem que ser
quem a gente confia, né? qualivinil.com.br é a nossa dica aqui para você. E vamos lá para os nossos stories que edificam. Várias pessoas postando. Não segue ainda o Manhã IPP? Aproveita, segue aí, @manhãIPP, porque a gente anda por lá. Segue de volta quem segue a gente segue mais pessoas que não seguem também. Enfim, a gente tem comunhão desse jeito. E vamos lá ver quais os stories que nós escolhemos hoje. A Luísa B. Mira, com Y, postou: a obra da cruz me lembra que Deus nos declarou justos, embora não dessemos motivo algum. Outra: Jesus é um salvador pessoal que nos liberta para vivermos uma vida livre. Terceira: ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. É pela fé em Jesus. Quarto: pela graça de Deus somos salvos. Olha aí, a Luísa B. Mira fez um repost do Sigas, Somos Filhas. E que repost lindo, Luísa. Arrasou, gostamos e repostamos aqui. A Ju.C. Marinho também postou: Jesus é o caminho, autor da salvação. 1 Pedro 18:21, que diz assim: Cristo ressuscitou dos mortos, Jesus vive e seu reino é eterno. Oh, que coisa linda. Ju Marinho arrasou. Ju.C. Marinho, quem quiser seguir aí, segue, porque essas meninas postam conteúdo que edifica a Deus e nós gostamos disso, né? É muito bom. E é isso aí, gente. Tem muito mais coisas aqui que eu quero falar para você. E nós temos também o nosso Minuto Curioso. Vamos ver quais as curiosidades de hoje? O nosso quadro Minuto Curioso traz todo dia muitas curiosidades aqui de assuntos aleatórios, né? E sempre tem algo que desperta a nossa atenção. Lembra daqueles chicletes, figurinhas que tinham, não sei se é do seu tempo, né? Tô me entregando aqui, mas tinham chicletes, balinhas que tinham curiosidades, assim, era a coisa mais gostosa quando a gente era criança, pegar aquelas figurinhas e dar e descobrir curiosidades no mundo, né? E é isso mesmo. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje. As árvores gritam quando estão com sede. Ai, gente, sabia disso? Meu Deus do céu, deu vontade de abraçar uma árvore agora. Esses gritos não são ouvidos pelos seres humanos, ocorrem em frequência ultrassônica. Contudo, especialistas conseguiram, por meio de modernos aparelhos, gravar os sons emitidos. Ai, que judiação, gente. Aí Deus ouve e manda chuva, né? Desse jeito, coisa linda. Outra curiosidade: as árvores apresentam sinais de envelhecimento. Ao longo dos anos, elas trocam sistematicamente de pele, ou casca, melhor dizendo, né? Caso não o façam, da mesma forma que acontece com os humanos, elas ficarão vulneráveis a parasitas e intempéries. Olha que curiosidade legal. Outra curiosidade: algumas árvores hibernam de forma similar aos ursos. Eu confesso que eu não sabia disso. Certas espécies, após o verão, começam a armazenar açúcares e outras substâncias para enfrentar um longo inverno. Enquanto os ursos comem até o último momento, elas vão adormecendo aos poucos. Ai, que coisa linda, gente. Eu já era apaixonada por árvore, agora eu estou mais ainda. Outra curiosidade: as árvores possuem protetores. Olha isso! Muitas delas, como defesa contra predadores e parasitas, cercam-se de seres, por exemplo, formigas, que alimentam-se de folhas ou frutos deixados por elas próprias. Assim, esses defensores evitam que algum mal se aproxime. Gente, fala sério, que coisa incrível. Eu sou apaixonada por árvores, assim, confesso. É muito lindo. E agora, mais ainda sabendo dessas coisas, hibernam, né? Gritam quando estão com sede. Ah, meu Deus do céu, é muita coisa linda. E tem mais coisa aqui no Manhã IPP. Tem dica do dia para aprender a fazer um doce de pêssego.
Pêssego, a receita do dia. Vamos lá saber qual a nossa receita de hoje? Quando eu faço essa sobremesa, aqui em casa não sobra nem o pote para contar a história. Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com essa delicinha, receita super simples, fácil de fazer, fica pronta rapidinho. Então já pega papel e caneta, salva essa receita. Eu vou deixar os ingredientes na descrição aqui do vídeo, são poucos ingredientes, super fáceis de encontrar. Essa sobremesa ela fica super saborosa, bem levezinha assim e não fica enjoativa, é top demais, você vai querer comer muito de tão gostosa que fica. Pode fazer no seu Natal em porções individuais igual eu tô fazendo no vídeo ou em um refratário único, fica a seu critério. O importante é você fazer porque é top demais, tá bom? Se você já tá curtindo esse vídeo, curte, comenta, compartilha, marca as amigas, tá bom? Me segue para você não perder nada. E é isso. Receitinha já tá quase pronta, super deliciosa para vocês. Curtiu? Comenta, segue a titia. Beijocas! Receitas da Titia Oficial, muito obrigada, sempre trazendo uma receita deliciosa, né? Gostei demais, arrasou, amo pêssego. Amo não, gosto, né? Amar a gente ama pessoas. Muito bom, vamos ver quem tá de aniversário hoje, dia 21 de junho, tá quase chegando no finalzinho de junho aí, gente. Vamos lá ver quem tá de aniversário. Parabéns para o Christian Otto Ricarte, o José dos Campos, a Márcia Pérez Cumprido, o Matheus Barcelos Dantas e a Miriam Chiprowski da Silva. Parabéns para você, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E para você que está em casa também, receba o nosso abraço com muito amor e carinho. Nesse dia tão especial, agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Que seja um ano cheio de novidade de vida e muitos anos para a glória do Senhor, né? Que você viva aí para glorificar o nome dEle e receba todas as bênçãos que Ele tem para você, tá bom? Fico por aqui, mas IPP-TV continua, 24 horas online, muito conteúdo cristocêntrico de qualidade e agora com muita qualidade, notícias do bem, trazendo informações preciosíssimas para você ficar por dentro de tudo da sua igreja missionária, do Brasil e do mundo também. Já estão aqui Roberto Quirino, Tainá Félix, preparando as notícias que eles trouxeram para você. Beijo e até amanhã. Te espero aqui em ponto 10 horas, tá? Beijo. Tchau, tchau. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. IPP-TV, a sua TV missionária. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube.
Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais Meditando nas Promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100 mil seguidores. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3:12. IPP TV, a sua TV missionária. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br. Clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em quer aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Toda quarta às 9:30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram toda semana como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. Horários alternativos às quartas às 3 da manhã e 1:30 da tarde e aos domingos às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10:14. IPP TV, a sua TV missionária. Toda quinta às 2:30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico, temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. IPP-TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária.